Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre a distorção da Shekinah de Deus. Muitos cristãos, quando utilizam essa palavra, eles a utilizam para se referir à glória de Deus, à manifestação da sua glória e à revelação divina em Cristo. Porém, ao longo do tempo, principalmente dentro do misticismo judaico da Kabbalah e do Zohar, este termo foi profundamente distorcido e corrompido pelo sistema religioso. E é por esse motivo que eu evito até mesmo pronunciar a palavra Shekinah. Não porque eu negue a glória de Deus, mas porque eu reconheço que este termo foi adulterado por tradições místicas que transformaram a manifestação divina em uma figura feminina. Eles falam que a Shekinah de Deus é uma figura feminina, uma espécie de consorte espiritual de Deus. E essa ideia não vem das Escrituras, mas vem de interpretações cabalísticas influenciadas por conceitos místicos e antigos padrões pagãos, semelhante ao culto de Baal e Aserá. E é importante nós entendermos que quando um cristão genuíno menciona a palavra Shekinah, ele está normalmente se referindo ao Filho de Deus, ao Verbo eterno e à palavra divina, a manifestação visível da glória do Pai revelada no Messias, porque as Escrituras declaram que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Em Colossenses vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e também vai dizer que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. E este problema surge quando o sistema religioso judaico místico passa a interpretar essa glória como uma entidade feminina. E é aí que surge uma confusão na língua hebraica. Por quê? A língua hebraica, os substantivos possuem gênero gramatical masculino ou feminino. Porém, isso não significa necessariamente que o objeto ou o conceito possua sexo, personagem ou natureza feminina. E a Kabbalah, ela ignorou esse princípio linguístico e passou a personificar a Shekinah como uma figura feminina divina. E no Zohar, ela é interpretada e apresentada como uma esposa, uma consorte e complemento de Hashem, criando uma estrutura mística extremamente semelhante às antigas religiões pagãs que possuíam um deus masculino acompanhado de uma deusa feminina. E tudo isso é paganismo. E também corrompe completamente a revelação bíblica. E é importante nós sabermos que a glória de Deus nunca foi uma deusa. A palavra de Deus nunca foi uma consorte e a presença divina nunca foi uma entidade feminina separada. As Escrituras vão revelar que a manifestação visível de Deus sempre apontava para o Messias, o Filho eterno. E João vai declarar claramente que, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no próprio entendimento judaico antigo sobre Mera, que é a palavra do Senhor, apontava para uma manifestação divina distinta, porém ainda assim plenamente em Deus. E foi exatamente essa compreensão que João vai utilizar para revelar Jesus Cristo. A verdadeira glória de Deus não é feminina. Ela é revelada no Filho. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Jesus Cristo é a manifestação da presença divina. Ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E é por isso que João vai escrever que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E a palavra habitou possui a ideia de tabernacular, ou seja, fazer morada. A verdadeira manifestação da glória de Deus estava em Cristo. Porém, o sistema religioso corrompeu isso e substituiu a revelação do Filho por especulações místicas, transformando a glória divina em um princípio feminino esotérico. E no fim, essas distorções apenas repetem o mesmo padrão antigo: um Deus masculino, uma consorte feminina, misticismo em tudo isso, uma união espiritual e uma corrupção verdadeira da revelação de Deus. Porém, o Evangelho vai revelar algo completamente diferente de todo esse misticismo. Por quê? Jesus Cristo, ele é a glória de Deus revelada. E o Evangelho vai dizer isso. Jesus Cristo é a palavra eterna. Cristo é a manifestação visível do Pai. E toda a verdadeira presença de Deus aponta unicamente para Ele, o Messias, a palavra que se fez carne, o Verbo que estava com Deus, que era Deus e que veio e habitou dentro de nós.